Bom, boa tarde, professor, boa tarde, colegas. O nosso grupo ficou responsável por falar sobre a macrozona de ordenamento controlado e a macrozona de ordenamento condicionado. A gente resolveu fazer uma breve introdução falando sobre o Plano Diretor Participativo de Palmas. Palmas foi implantada seguindo uma lógica excludente de produção do espaço urbano, no qual a gestão territorial confinou a população de baixa renda nas periferias da cidade, em áreas extremamente distantes do centro urbano, carentes de infraestrutura e de serviços públicos. O Plano Diretor Participativo de Palmas é o principal objeto de planejamento territorial e instituiu instrumentos de planejamento urbano voltados para reverter as desigualdades presentes no uso e na ocupação do solo urbano. Assim, segundo pesquisas que o próprio professor fez lá no livro dele, Palmas em Foco, ele teve muita importância, né, o plano diretor participativo. Inclusive, a UFT ofertou na época um curso de especialização no curso de Direito Urbanístico, que ajudou muito a gente entender um pouco sobre o que estava acontecendo na nossa realidade aqui em Palmas. Durante as discussões feitas nesse curso, foram detectados alguns problemas urgentes em Palmas, entre eles ocupação territorial desordenada, desumanização da cidade, exclusão social, não incentivo às potencialidades, especulação imobiliária, degradação do meio ambiente, dados referentes à cidade sem unificação em acesso, burocracia excessiva na administração pública, empreendedores sem incentivo, público e privado não integrados. Futuramente, o projeto era para que esse plano diretor participativo virasse a Lei Complementar 155, de 28 de dezembro de 2007. E todas essas discussões foram feitas para implementar nessa lei complementar, né? Só que na prática o que foi visto é que a importância da participação popular não foi respeitada. O PP foi construído no período entre 2005 e 2007 e a Prefeitura de Palmas aplicou integralmente o conceito de gestão participativa. Só que na hora de ocorrer a aprovação da lei, a gente viu que não foi bem assim na prática. Agora, falando um pouco mais sobre a Lei Complementar número 400, de 2 de abril de 2018, o Plano Diretor Participativo de Palmas foi instituído pela Lei Complementar 400, como já havia falado, né? E dispõe sobre a política urbana do município. O Estatuto da cidade estabelece o prazo para revisão do plano diretor a cada 10 anos no máximo, que é o tempo necessário para a observação da aplicação da lei na prática. O projeto de lei do Plano Diretor de Palmas foi elaborado a partir de 10 eixos de trabalho, sendo eles eixos de zoneamento, meio ambiente, mudanças climáticas, paisagem urbana, infraestrutura, mobilidade urbana, política habitacional, regularização fundiária, desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Em cada eixo foram estabelecidas diretrizes para a implementação de políticas públicas que tenham a finalidade de promover a função social da cidade, que é o primeiro princípio do plano diretor, citado no artigo 5º dessa lei. Segundo Machado, o zoneamento consiste na divisão territorial em parcelas nas quais se autorizam determinadas atividades ou impede-se de modo absoluto ou parcial o exercício de outras. O artigo 7 da Lei Complementar, ele vai falar mais para a gente um pouco o que são essas macrozonas. E ele fala que elas se caracterizam como espaços territoriais homogêneos, tendo uso e ocupação subordinados a restrições ambientais, locacionais e funcionais, presentes no território municipal.
O adensamento, o parágrafo 2º diz para a gente que o adensamento, bem como os usos e atividades permitidos, é conformado às características de cada macrozona, orientando a oferta de infraestrutura e serviços e buscando a redução dos custos de administração da cidade. Bom, agora eu vou passar aqui para as colegas que elas vão falar um pouco mais sobre essas macrozonas em si. Boa tarde, eu sou a Melânia e eu vou falar um pouco sobre a macrozona de ordenamento controlado. Essa macrozona ela possui restrições mais rígidas para o uso e ocupação do solo, visando garantir a preservação ambiental e a qualidade de vida da população, destinadas principalmente para atividades urbanas consolidadas como centros comerciais, industriais e residenciais. Bom, o artigo 11 da Lei Complementar de número 400, de 2 de abril de 2018, ela trata sobre essa região e a caracteriza como a macrozona que concentra a maior parte das atividades e funções da cidade, tendo características urbanas, diversidade de atividades, de parâmetros de uso e ocupação do solo, tipologias diferenciadas de urbanização e edificação e integração socioespacial. Essa macrozona ela apresenta critérios específicos para o desenvolvimento urbano e é uma das áreas onde a expansão urbana é permitida, mas deve ser controlada e planejada de acordo com as diretrizes estabelecidas pela política. O diagnóstico do plano diretor, ele identificou como um dos principais problemas a segregação socioterritorial da cidade. Nesse sentido, a maior parte dos objetivos do plano diretor seria a solução desses problemas, que seria a desigualdade de território e também promover o acesso à terra urbanizada. Não existe uma metodologia específica para essa separação das macrozonas. Certo é que o perímetro urbano de Palmas ele foi dividido em área urbana, área de urbanização específica e área de urbanização de interesse turístico e rural. O Plano Diretor Participativo de Palmas ele também estabeleceu um tipo de zoneamento, que é o zoneamento de ordenamento territorial. Nesses zoneamentos são apresentados métodos que seriam para a solução realmente dessa exclusão socioterritorial. Nós temos aqui no artigo 12 da Lei de número 400, de 2 de abril de 2018, as diretrizes gerais da macrozona de ordenamento controlado. Eu peço licença para os colegas para nós lermos, porque realmente, de fato, é muito importante para o entendimento dessa macrozona. Nós temos aqui que como diretriz dessa macrozona está a promover a reestruturação, transformação, recuperação, melhoria ambiental e indução da ocupação sustentável, estimular modelo de ocupação e uso do solo de forma equitativa e condizente ao desenvolvimento socioeconômico e à geração de emprego e renda, incentivar a ocupação do solo ao longo dos eixos estruturantes de transporte coletivo, adotando parâmetros urbanísticos que permitam um maior aproveitamento do solo e instalação de uso misto nas categorias residencial e comercial. Temos também que o plano diretor visa intervir sobre espaços urbanos estratégicos, introduzindo elementos estruturantes que reforcem suas características ou requalifiquem o patrimônio urbanístico e imobiliário. Conduzir a ocupação dos vazios urbanos, como o professor já trouxe aqui várias vezes nas aulas, otimizar a densidade de ocupação por meio de incremento em áreas específicas, de modo a promover a reutilização ou a plena utilização da infraestrutura e equipamentos urbanos existentes. Promover a compatibilização dos diferentes interesses e demandas por uso, em especial aquelas relacionadas às atividades produtivas, habitação, lazer e circulação, buscando o aumento da coesão social e da qualidade de vida da população. Também visa compatibilizar o uso e ocupação do solo com a oferta de sistemas de transporte coletivo e de infraestrutura para os serviços públicos, bem como os planos e programas existentes no município. E por fim, nós temos aqui induzir a geração de emprego e renda em cada macrozona e suas regiões de planejamento, diversificando atividades econômicas, reduzindo os deslocamentos internos e as dependências em relação às demais regiões, respeitar as áreas de preservação permanente ao longo da orla do lago e dos córregos que cortam a área urbana, em especial aos trechos das áreas de maior fragilidade ambiental, e propiciar a diversificação econômica no território e a dinamização de atividades, a otimização
da logística, inclusive a fluvial, decorrente de condições e características inerentes ao município. Nós temos aqui áreas delimitadas pelo zoneamento de ordenamento territorial. E para cada área foi estabelecido um objetivo específico. Eu vou falar primeiro sobre a área de ocupação prioritária. Ela vem aqui, se localiza nos eixos da Avenida Teotônio de Segurado, da Avenida JK e de vias auxiliares. Ela tem como objetivo o adensamento alto e um maior coeficiente de aproveitamento do solo. Nessa área, são áreas com infraestrutura e onde o eixo de transporte fica mais intenso, objetivando melhorar a mobilidade da população e, consequentemente, o uso dos benefícios públicos. Depois, nós temos as áreas de ocupação preferenciais, que são localizadas aqui nessa faixa amarela. Essas áreas, elas são localizadas nos eixos secundários da Avenida Teotônio de Segurado e da Avenida JK, e também aqui nessa Avenida Perimetral Norte, na região sul de Palmas. Tem como objetivo o adensamento de média densidade. Também nós temos a área comercial da Avenida Tocantins, que é voltada para o comércio e tem como objetivo a alta e média densidade. Em quarto lugar, nós temos a área de serviço regional, porque além das áreas consolidadas na região central, o plano define outras áreas na região sul, onde está concentrada a população de menor poder aquisitivo e possui um maior índice de desemprego. Essa área é voltada para a implantação de grandes equipamentos comerciais e industriais para aumentar a oferta de emprego. Essa área de serviço regional é essa aqui em laranja mais escuro. E por fim, nós temos a área de urbanização específica, que ela é localizada às margens da rodovia, que hoje é BR, e visa a ocupação por postos de gasolina, indústrias com menor impacto ambiental e hotéis. Aqui nós temos o mapa. A área de a macrozona de ordenamento controlado seria essa aqui cinza. Aqui nós temos a Avenida JK e aqui nós teríamos a Avenida Teotônio de Segurado. Olá, pessoal. Boa tarde. Sou Bruna e eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre as macrozonas de ordenamento condicionado. A Melânia acabou de falar com a gente sobre essa zona, né? Que é a zona em que há a maior quantidade de pessoas e atividades urbanas. E eu vou falar sobre essa zona aqui, que é a área de macrozona de ordenamento controlado. A macrozona de ordenamento condicionado, segundo o artigo 53 da lei complementar que a gente está trabalhando aqui, ele mostra que essa zona ela é como se fosse um espaço de transição entre as áreas rurais e urbanas. Então ele tem certas restrições para ocupação e edificação, por conta principalmente da fragilidade ambiental e da presença de alguns corpos hídricos nessas áreas, e o mais importante sendo um espaço de transição entre a parte urbana e rural da cidade e tendo uma presença significativa de corpos hídricos, é importante que a gente foque principalmente na preservação ambiental, em equilibrar a preservação ambiental e a qualidade de vida da população. O artigo 44, assim como a colega trouxe o artigo 12 da Lei 400, eu escolhi trazer o artigo 44, que fala sobre as diretrizes e as estratégias da macrozona de ordenamento condicionado e o que a nossa lei escolhe usar como estratégia para a ocupação dessa área. No inciso 1º, promover a conservação e preservação ambiental conforme cabível e adotar os usos sustentáveis dos recursos naturais, aplicar
os instrumentos de regulação para melhor distribuição espacial com os usos e intensidades de ocupação do solo e atendendo às características inerentes de cada região de planejamento. E isso tem que ser feito de forma coesa e integrada ao pleno desenvolvimento econômico, social e ambiental da cidade. O inciso 3º fala sobre a importância de conservar os fragmentos florestais presentes nessa zona, os corredores ecológicos, as cabeceiras de drenagem, as áreas de fragilidade geológica e geotécnicas de relevo suscetíveis a processos erosivos, o escorregamento a outros movimentos de massa, além da preservação das áreas protegidas por leis. E aí seriam as áreas de preservação permanente, as várzeas, nascentes, cursos d'água e áreas com declividade acentuada. No inciso 4º, incentivar o desenvolvimento e o fortalecimento do turismo sustentável, inclusive o turismo com característica rural. Bem, quais foram as dificuldades enfrentadas para implantar tanto as macrozonas de ordenamento controlado quanto as macrozonas de ordenamento condicionado? Houve, principalmente, a falta de recursos para fiscalização e monitoramento das áreas, houve uma pressão por parte dos grupos interessados, principalmente o setor imobiliário, como o professor já disse várias vezes em sala. Os processos complexos e burocráticos também são um desafio. E a coleta de dados, que é muito difícil encontrar e coletar esses dados de forma precisa e confiável. E o sucesso da implementação dessas macrozonas depende principalmente da colaboração e do comprometimento dos órgãos públicos, da sociedade civil e dos setores privados envolvidos no processo. Bem, e as possíveis soluções que a gente escolheu trazer a regularização das ocupações irregulares prioritárias por meio da disponibilização de infraestrutura pelo poder público municipal, de forma a melhorar a qualidade de vida das famílias que residem naquelas áreas. A lei também sugere a adoção de medidas para a preservação ambiental, como a criação de áreas verdes e a recuperação de áreas degradadas, o fortalecimento da fiscalização e o monitoramento das áreas restritas por meio da atuação conjunta dos órgãos públicos e da sociedade civil. E, por fim, é importante também promover a conscientização da população sobre a importância da preservação ambiental e do uso sustentável dos recursos naturais. Perdão, eu falei que era sugerido pela lei, mas na verdade é pelo livro do professor Basoli, Palmas em Foco, e foi de lá que eu escolhi, retirar as possíveis soluções, dada a confiabilidade da informação. Na situação atual da área, a expansão urbana não é aconselhada por conta das ocupações irregulares que contribuíram para essa inaptidão. E também foi constatado que o município deve procurar novas alternativas de mananciais para captação de água para o abastecimento público, a fim de garantir a segurança hídrica. Eu resolvi trazer essas duas matérias que falam sobre esses problemas enfrentados para estabelecer as macrozonas, como a retenção das áreas vazias urbanizadas como objeto de especulação imobiliária, como aqui o valor do metro quadrado de imóveis em Palmas chega a 4.000, e sobre o governo municipal e a sociedade que precisam discutir e implementar políticas públicas para a ocupação desses espaços vazios urbanos centrais, E aí eu trouxe uma matéria sobre isso também, que fala sobre uma polêmica que aconteceu de uma ocupação de uma área, Fala sobre a indústria da invasão.
A gente pode disponibilizar esses links lá no AVA, caso alguém se interesse. E também a gente vai tentar disponibilizar para vocês os mapas que a gente trouxe, porque, querendo ou não, por conta do tamanho da nossa tela, perdeu um pouco de qualidade. Bem, muito obrigada por assistir a nossa apresentação. Como eu disse, meu nome é Bruna. Aqui a Keila também apresentou e a Melânia. E a Ana, infelizmente, não conseguiu estar presente agora, mas ela foi essencial na elaboração do trabalho. É isso.